Olá, quero meditar convosco na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 2 versículos apenas no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que nos fala da justificação pela fé e paz com Deus. Diz então o versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé. A questão é, o que é que significa ser justificado? E porquê é que precisamos ser justificados? Se atentarmos no último versículo do capítulo 4, da carta aos Romanos, está a falar do Senhor Jesus, que diz: o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Ora, aqui está a resposta do porquê é que nós precisamos ser justificados. Porquê? Por causa dos nossos pecados. A nossa desobediência aos mandamentos de Deus, a nossa desobediência à boa moral, faz-nos viver em inimizade com Deus. E, portanto, precisamos ser reconciliados, precisamos de voltar a um estado de graça diante de Deus, a um estado de santidade diante de Deus, pois ninguém se aproxima de Deus sem santidade. A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Por isso, o nosso coração precisa ser justificado, o nosso espírito precisa ser justificado, precisa ser reconciliado com Deus. E como é que isso é feito? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele carregou sobre si os nossos pecados e ofereceu-se em sacrifício, deu a sua vida, morreu na cruz e recebeu sobre ele a pena do castigo que cada um de nós merecia, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Foi assim que Deus determinou, e não cabe a nós, apenas criaturas, perguntar a Deus porque é que fizeste assim. A questão é esta: a alma que pecar, essa morrerá. E no Velho Testamento, para que o homem não morresse, era sacrificado um animal, um cordeiro sem mancha, sem defeito. E o animal era sacrificado em lugar do homem pecador. Quando Jesus apareceu neste mundo, encarnou neste mundo, João Batista reconheceu e disse: não, este não é um homem qualquer, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse seria o Cordeiro, sem mancha, sem defeito, sem mácula, que iria ser sacrificado em nosso lugar. Ele carregaria sobre si os nossos pecados e se ofereceria em sacrifício. Portanto, é uma oferta de amor, tanto por parte do Pai, que nos deu o seu Filho, como da parte do Filho, que diz: ninguém me tira a vida, sou eu mesmo que de mim a dou. E quando Jesus ressuscita da morte, ele ressurge da morte vitorioso, ressurge da morte justificado. E é a sua justiça que vai ser agora imputada a nós, os que cremos. Por isso diz, no primeiro versículo que eu li, no capítulo 5 de Romanos: sendo, pois, justificados pela fé. E isto se aceita pela fé. Não há outro caminho, não há outro meio. Não há lógica humana que explique isto. É simplesmente pela fé. Pela fé na obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário, crendo que os nossos pecados foram carregados sobre ele e que ele ressurgiu dos mortos
para nos justificar, nos tornar justos diante de Deus. Assim nós somos justos não porque tínhamos merecido, mas é a justiça de Cristo que nos foi imputada a nós. Assim como os nossos pecados foram imputados a Cristo, assim a sua justiça agora é imputada a nós por meio da fé. Crendo nisto. E assim temos paz com Deus. Como resultado da justificação, nós temos paz com Deus. Somos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Ora, estamos firmes nesta graça. Estamos firmes nesta graça porque a graça nos firma. A graça nos faz perseverantes. A graça cuida de nós. Mas claro está que da nossa parte também precisamos de perseverar nos caminhos do Senhor, perseverar na meditação da palavra e também na oração. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Para aquele que crê, há uma esperança de uma vida para além da morte, uma vida eterna, uma vida gloriosa com Deus. A Bíblia diz que os que creem em Cristo ressuscitarão e seremos todos transformados com corpos gloriosos e iremos ao encontro do Senhor nos ares e assim estaremos sempre com Ele, com corpos gloriosos semelhantes ao do Senhor Jesus e viveremos com Ele em santidade, em justiça e em verdade por toda a eternidade. Por isso, meu amigo, não troque estes poucos anos que passamos aqui na Terra por uma felicidade que é eterna e que é verdadeira e que é tão real como esta vida que nós vivemos aqui. Acredite que a vida espiritual é um mundo que existe de facto e que está à nossa espera, à espera daqueles que creem na palavra de Deus, aquele que tudo criou, o soberano, aquele que tem toda a sabedoria, toda a ciência, ele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua boa vontade, segundo o seu bom propósito. Ele que está no controle de todas as situações, nada lhe escapa, nada acontece sem que ele o permita. É este Deus maravilhoso em quem eu creio e que eu te convido também a conhecê-lo e a aceitá-lo na tua vida, pois só Ele te poderá dar uma vida com propósito. Que assim seja.